Amém? Vamos para a palavra? Eu gostaria de ler 2 textos com os irmãos nessa manhã. Nós vamos começar lendo Mateus 5, verso 3. E depois nós vamos ler Lucas 18, do 9 até o 14. Mateus 5, 3 diz assim: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Coloca na NAA, por favor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E Lucas 18, 9 ao 14, Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo. Preste atenção nisso, ele orava de si para si mesmo. E ele orava dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche os olhos mais uma vez e peça para Deus falar com você. Paizinho, fala conosco nessa manhã, Pai. Fala de uma forma poderosa. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos que o Teu Espírito nos ajude, Deus, a ficarmos focados nesse momento, a compreendermos, Deus, os Teus ensinamentos, e pedimos a ajuda do Teu Espírito para colocarmos tudo isso em prática, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu gostaria de falar sobre essa bem-aventurança, que Jesus nos diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes, eles serão exaltados, mas aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Eu gostaria de falar sobre pobreza de espírito, essa virtude que muda a nossa vida. E se nós formos olhar o ensino geral da Bíblia, nós vamos ver que esse ensino a respeito da humildade, ele é frequente. Jesus falava muito sobre isso, os discípulos falavam muito sobre isso. O ensinamento geral da Escritura nos mostra que nós precisamos ser pessoas humildes. Pobres de espírito significa que nós sabemos quem somos diante de Deus e que dependemos de Deus, que não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós não nos exaltamos a nós próprios, nós não pensamos mais do que deveríamos a respeito de nós próprios. Nós sabemos que dependemos da graça, da misericórdia, do favor de Deus, porque sem Ele não podemos fazer nada. Ser pobre de espírito não significa que nós somos pobres materialmente, que nós temos falta de dinheiro. Ser pobre de espírito não significa que nós temos uma baixa autoestima, que nós somos os coitadinhos que acham que não são capazes de nada. Ser pobre de espírito significa: eu sei o meu lugar, eu sei que eu não valho muita coisa e que eu dependo da graça, do favor, da misericórdia, da ajuda, da salvação de Deus. Eu dependo da atuação do Espírito Santo. Ser pobre de espírito me ajuda na minha caminhada diária para agradar o Senhor, viver longe do pecado e conseguir um dia morar com Ele no céu. Essa virtude, se ela for entendida e praticada, ela muda a nossa vida. Porque nós vemos que pessoas, elas brigam, elas discutem, elas até mesmo lutam umas contra as outras, porque elas querem e têm essa necessidade de parecerem maiores do que os outros, de parecerem mais importantes, de parecerem mais destacadas, de terem mais posses, de terem mais bens, de quererem provar que são mais capazes, mais talentosas, mais inteligentes. E isso vai criando rusgas, vai criando atritos e muitas vezes acaba de uma forma muito ruim. Mas quando a gente é pobre de espírito, nós entendemos o nosso local, sabemos
que nós somos pó e que para o pó nós retornaremos, sabendo que se não for Deus em nossa vida, nós não conseguiremos muita coisa, nós abrimos mão até mesmo do nosso direito, nós deixamos de brigar, de discutir, nós aceitamos muitas vezes a perda, nós colocamos a nossa opinião, nós expomos aquilo que nós pensamos de forma clara, de forma firme, de forma convicta, mas o que passar dali não é importante para nós. Nós não precisamos provar nada para as pessoas. Nós temos que ter a consciência de que estamos fazendo tudo aquilo que a Bíblia pede para nós fazer, e isso nos basta. As necessidades do homem de provar as suas capacidades, os seus talentos, e de provar que são melhores do que os outros, levam muitas vezes as pessoas para um lugar que não é bom. Mas o pobre de espírito, ele entende que ele se humilhando perante o seu Deus, e muitas vezes ele vivendo debaixo dessa atitude de humildade, ele vai ser exaltado, ele vai encontrar um lugar que, se ele lutasse por esse lugar, dificilmente seria possível alcançar. Nós temos que entender que no reino, a gente, muitas vezes, ao perder, a gente ganha. No reino, o crescimento ele é para baixo, e aí sim, nós conseguimos aceder ao lugar que o Senhor espera de nós. Então, nós temos que pensar da seguinte maneira: a nossa fraqueza muitas vezes é o nosso maior trunfo. A nossa fraqueza muitas vezes é o nosso maior trunfo, a nossa carta na manga, é aquilo que nós precisamos para conquistar o que Deus tem para nós. E eu gostaria, junto dos irmãos hoje, descobrir alguns segredos a respeito dessa pobreza de espírito. Esse publicano que nós vimos na parábola, com uma oração simples, com uma oração humilde, mas com uma oração verdadeira e uma postura de humildade diante de Deus, foi exaltado por Jesus. O publicano disse: Senhor, eu não valho nada, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ao contrário daquele fariseu que batia no peito, e ele não orava para Deus, o texto diz que ele orava de si para si mesmo, ele estava ali, não é, fazendo uma propaganda dele próprio. Eu dou o dízimo, eu oro 2 vezes por dia, eu faço e eu aconteço. E aí Jesus diz que esse foi para casa sem a justificação, mas o outro que nem ousava olhar para o céu, de vergonha da sua situação de pecador, ele foi para casa justificado. Não é interessante isso? Saber que muitas vezes nós pensamos estar agradando a Deus, ou até marcando uma posição e dando um bom testemunho, e nós estamos orando de nós para nós mesmos. Muitas vezes nós compartilhamos, até mesmo com irmãos em Cristo, algumas coisas que nós fazemos com o intuito somente de nos exaltar. Às vezes nós evangelizamos dessa forma, às vezes nós fazemos isso e disfarçamos como um pedido de oração, como um pedido para a pessoa interceder por nós, mas na verdade nós estamos fazendo simplesmente porque nós queremos mostrar aquilo que nós estamos alcançando, aquilo que nós estamos fazendo. E nós temos que levar isso muito em sério. A verdadeira espiritualidade, ouça isso, a verdadeira espiritualidade, ela não é uma encenação, ela não é uma demonstração de vaidade. A verdadeira espiritualidade não busca holofotes, a verdadeira espiritualidade não busca aplausos, a verdadeira espiritualidade é uma prática diária que visa exclusivamente agradar a Deus. Se você está vivendo a sua vida cristã por causa dos holofotes, repense. Se você está vivendo por causa dos aplausos, repense. Se eu, toda vez que eu subo aqui nesse púlpito, eu buscar a aprovação de vocês, os aplausos de vocês, os elogios de vocês, eu preciso repensar o meu ministério, porque eu estou aqui para agradar a Deus, para pregar a palavra de Deus, para fazer aquilo que o Senhor me chamou de forma correta, honesta, transparente, coerente, de uma forma santa, e não por causa daquilo que as pessoas vão pensar de mim. E todos nós somos pregadores de um jeito ou de outro. Às vezes nós pregamos de um púlpito, às vezes nós pregamos no nosso trabalho, cara a cara, às vezes nós pregamos na nossa família, cara a cara, às vezes através do nosso testemunho, às vezes através das nossas palavras, mas sempre nós estaremos falando com as pessoas e compartilhando com elas aquilo que vai no nosso coração e aquilo que faz parte da nossa vida. E se Jesus é o centro da nossa vida,
eventualmente, não é? E a gente estará falando a respeito dele, porque a gente estará falando daquilo que é importante para nós, e todos nós falamos daquilo que é importante para nós. Os pais falam dos seus filhos para os outros, não é? Uma pessoa que ama a sua profissão, nas conversas que ela tem, ela fala a respeito da sua profissão. Se nós amamos ao Senhor, e se Ele é o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, a pessoa mais importante que nós temos, nós vamos falar a respeito dele, mas com uma atitude de humildade, não para nós aparecermos, não para as pessoas nos elogiarmos, e nem para elas baterem palma para nós. A verdadeira espiritualidade é uma prática diária para agradar a Deus, aquele que nos vê em secreto, aquele que sabe tudo a respeito de nós, aquele que sonda todos os corações que estão aqui nessa igreja, nessa manhã, os corações que estão lá nas casas nessa manhã. Essa parábola que nós lemos, ela nos oferece então um exemplo muito prático do ensinamento de Mateus 3 a respeito da pobreza do espírito, essa virtude que muda a nossa vida. E eu gostaria de compartilhar 3 pontos muito importantes que eu considero aqui quando eu olho para esses 2 textos. O primeiro deles é: você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. O John Stott, ele diz o seguinte: ser pobre de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual, ou, falando claramente, admitir que não merecemos nada além do juízo de Deus. É admitir que não temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Eu vou repetir. John Stott diz: ser pobre de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual, ou, falando claramente, admitir que não merecemos nada além do juízo de Deus. É admitir que não temos nada a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor de Deus. Eu e você não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus. No mundo, as pessoas pensam que quanto mais autossuficientes somos, independentes nós somos, mais bem-sucedidos nós seremos. No mundo nós somos incentivados a sermos autossuficientes, somos incentivados a confiar em nós próprios, somos incentivados a não confiar e depender de ninguém. No mundo, as coisas funcionam assim, mas Jesus, ele ensinou o oposto. Jesus ensinou o oposto, o contrário. Ele era totalmente dependente do Pai. Ele tinha os seus tempos no lugar secreto. O mundo podia estar pegando fogo, podia estar chovendo canivetes, os discípulos podiam estar esperando por ele, a multidão poderia estar furiosa em volta dele, tentando prendê-lo, tentando agredi-lo, ou a multidão poderia estar expectante em volta dele, esperando a sua ministração e os seus milagres. Jesus tinha prioridades. Se ele entendia que aquela era a hora de ir para o lugar secreto, para buscar do Pai aquilo que ele necessitava, ele largava tudo e ele ia, porque ele era totalmente dependente de Deus. Jesus, ele disse: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Ele era totalmente dependente do Pai, e nós precisamos ser totalmente dependentes dele também. Jesus, ele nos ensina que ser pobre em espírito significa entender que sem Deus nós somos espiritualmente falidos. Nós somos espiritualmente inválidos. Jesus disse que sem ele nós não conseguiríamos fazer nada. Por isso que ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês darão muito fruto. Repare, o Pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira. Vocês, falando para todos nós, são os ramos. Vocês só darão frutos se estiverem ligados a mim. Você já viu um ramo desligado da árvore dando fruto? O ramo que está longe da árvore, que está separado da árvore, ele não é autossuficiente, ele não consegue se retroalimentar, ele não consegue produzir, ele secará, ele murchará e ele morrerá. Somos nós assim da mesma maneira. Jesus disse nessa parábola que lemos aí em Lucas 18, que o publicano que batia no peito, clamava por misericórdia, foi aquele que foi justificado. E conosco não deve ser diferente. Nós precisamos reconhecer que sozinhos nós não podemos alcançar
Nada, não conseguimos chegar na plenitude que Deus tem para nós. E eu gostaria que você levasse dessa manhã uma aplicação prática a respeito desse ponto. E você pensasse no seu dia a dia, quantas vezes, diariamente, você tentou resolver coisas sozinho? Você pensou assim, eu consigo, eu dou jeito, deixa para mim. Eu consigo, eu posso, minha capacidade, ela é suficiente, eu vou e eu faço. Quantas vezes você já tentou fazer isso? Incrível que eu fui jogador de futebol, e o futebol é um esporte coletivo, sim ou não? Futebol é um esporte coletivo. Eu entro em campo com mais 10 companheiros juntamente comigo, e mais alguns sentados no banco de reserva para entrar durante o jogo, se eventualmente for preciso. Então, se eu tentar resolver tudo sozinho, enquanto eu estiver atuando, não vai dar boa coisa, não vai dar boa coisa para mim, não vai dar boa coisa para a minha equipe, não vai dar boa coisa, não é, para o meu clube de forma geral. Por quê? Porque eu dependo e eu interdependo dos outros que estão lá comigo, jogando com o mesmo objetivo de vencer. Já pensou se o Messi pegasse a bola e nunca tocasse a bola para ninguém? O Messi não seria o que o Messi é hoje. Se o Cristiano Ronaldo fizesse o mesmo e a bola fosse só para ele, o Cristiano Ronaldo não seria o que o Cristiano Ronaldo é hoje. Da mesma forma, eu e você, na igreja ou na nossa vida de forma geral, não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós dependemos dos outros e principalmente nós dependemos de Deus. Então, no trabalho, nas crises familiares, nas decisões importantes, Jesus faz um convite para você colocar a sua confiança nele, pedir ajuda para ele. Ele diz, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, nós dependemos dele, nós colocamos diante dele as nossas necessidades, e com a ajuda dele nós conquistamos as coisas. É hora de nós deixarmos de tentar resolver tudo sozinho, é hora de nós deixarmos esse pensamento de que nós podemos tudo aquilo que nós imaginarmos que seja possível fazer. É hora de a gente abandonar esse orgulho de achar que não precisamos das pessoas. Casamentos se desfazem por causa desse tipo de pensamento. Pais e filhos, eles entram num pé de guerra e brigam e se separam e deixam de falar por causa desse tipo de vaidade, de orgulho, desse tipo de pensamento. Então, é melhor você bater no peito e você falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda aqui nessa situação. Com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, com o meu chefe. Gente, tem chefe que só a graça, só a misericórdia, né? Mas já pensou também que tem gente que olha para você e fala assim, só a graça e só a misericórdia, né? Não é não? Tem gente que reclama muito do chefe, mas talvez o chefe também esteja reclamando muito dessa pessoa. E é assim mesmo. É assim mesmo. Às vezes, né, atritos na família, entre irmãos, aquelas situações que precisam ser ajeitadas, arrumadas. Então, peça ajuda ao Senhor em cada detalhe, porque ao fazer isso você estará mostrando a sua fraqueza, a sua pobreza de espírito, não é? Para Ele, mas você também estará liberando o poder dEle para agir na sua vida. O Senhor, Ele espera disso, Ele espera isso de cada um de nós. Se você for olhar no Antigo Testamento, quantas vezes o exército de Israel ou de Judá saiu para a guerra sem consultar o Senhor e o resultado foi catastrófico? Eles buscavam ajuda da Síria, do Egito, e eles iam para a guerra e eles eram derrotados. E aí eles voltavam, não é, sem saber aquilo que havia acontecido, iam consultar a Deus. Deus falou, olha, vocês preferiram a ajuda da Síria e do Egito, vocês tinham que ter pedido ajuda, a minha ajuda. Vocês foram achando que eram autossuficientes. E quando vocês se deram conta de que precisavam de ajuda, em vez de buscar a minha ajuda, vocês foram buscar das nações aqui que estão ao redor de vocês, que vocês consideravam mais poderosas. Mas o Todo-Poderoso estava aqui, esperando vocês clamarem para estender a mão e ajudar. Amém? Então, somente quando o homem vê o seu próprio nada, é que Deus pode dar da sua plenitude. Guarde essa frase, somente quando o homem vê o seu próprio nada, é que Deus pode dar da sua plenitude. Então, vou dar uma dica para vocês, para finalizar esse primeiro ponto aqui. Reconheça a sua necessidade de Deus, de uma vez por todas.
Oração não é lista de supermercado, lista de compra de supermercado. Oração é relacionamento. E Jesus, quando ele ia para a presença do Pai, ele tinha relacionamento genuíno. O diálogo dele era um diálogo de dependência. E nós precisamos agir da mesma maneira. Amém? Então, você não é autossuficiente. Reconheça a sua necessidade de Deus. E somente quando você vê o seu próprio nada, é que Deus pode derramar de toda a sua plenitude na sua vida. Segundo ponto, menos eu, mais Deus. Menos eu, mais Deus. Não é? Nós devemos orar diariamente: Senhor, que Tu cresças e eu diminua. Que Tu cresças e eu diminua. Eu confesso para os irmãos que cada vez que eu tenho a incumbência de pregar nesse púlpito, ou seja, em qual púlpito for, a oração que eu faço é: Senhor, que Tu cresças e que eu diminua. Que Tu cresças e que eu diminua. Porque a glória é dele e ele não reparte essa glória com nenhum outro. A honra tem que ser dele, a primazia tem que ser dele. Nós precisamos apontar para ele. Tem uma história bastante interessante. Eu não vou lembrar o nome dos pregadores e dos personagens dessa história, mas é mais ou menos o seguinte: todo final de semana, 2 pregadores famosos pregavam, um na sua igreja, o outro na sua igreja, e eles eram da mesma cidade, e era diferença assim de 40 minutos entre o começo de um culto e o começo do outro. Ou seja, se a pessoa fosse para uma igreja, ela conseguia, não é, ouvir um pregador. Se ela saísse correndo muito rápido, ela ainda pegava o outro pregador enquanto ele pregava, não é? E as pessoas, elas então, às vezes, que queriam ouvir os dois, elas iam para uma, ouviam, corriam para outra para ouvir. Só que uma vez perguntaram, não é, a diferença entre os dois para um cidadão que costumava fazer esse tipo, não é, de ginástica aí para conseguir ouvir os 2 pregadores. E ele disse o seguinte: um, não é um grande, né, é um grande pregador. Quando você ouve ele, você fala assim: uau, que grande pregador. E o outro falou: o outro também é um grande pregador, mas quando você ouve ele, você fala assim: uau, que grande Deus. Uau, que grande pregador. Uau, que grande Deus. Que eu e você sejamos esse tipo de pregador, como o segundo pregador, que as pessoas olhem e falem: uau, que grande Deus. Mais de Deus, menos de nós. Menos eu, mais Deus. O caminho do reino, gente, não é para a gente crescer, ele é para baixo. O caminho para cima é o caminho da dependência. Quando a gente cresce, a gente precisa crescer para baixo, para criar raízes, e aí nós estamos prontos para crescer para cima. As árvores, elas fazem desse mesmo jeito. Quanto mais raízes têm, mais firmes elas ficam, menos possibilidade de caírem, de racharem e de morrerem. Então, nós temos que entender que Jesus mostra que aqueles que se humilham, reconhecendo que dependem totalmente dele, serão exaltados. O fariseu da parábola confiava nas suas obras. O fariseu da parábola era orgulhoso. Ele achava que estava se aproximando de Deus, mas ele estava se afastando de Deus. Enquanto o publicano, que era humilde, que batia no peito e dizia que era pecador, ele foi justificado. A porta do céu, ela é estreita. E aqueles que se consideram grandes aos seus olhos não podem entrar lá. Sabe por quê? Porque a porta de Deus ou do céu, ela é estreita. Se eu me considero grande aos meus olhos, é como se eu estivesse inchado no meu ego, inchado na minha vaidade, inchado no meu orgulho. E a porta, ela é estreita, e quanto mais inchado eu estarei, menos probabilidade haverá de eu conseguir passar por essa porta estreita. Então a gente precisa se esvaziar. A Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou da sua glória. Ele era Deus. Ele se esvaziou dessa glória, ele se esvaziou de si mesmo para viver uma vida como a nossa e morrer de forma humilhante lá na cruz do Calvário. Por que eu e você, como seus representantes aqui na terra, agora nós vamos viver de forma diferente? Spurgeon disse: a maneira de aceder a este reino é descer em nós mesmos. A maneira de aceder a esse reino é descer em nós mesmos. Então, o orgulho, ele nos impede, muitas vezes, de nós pedirmos desculpa,
o orgulho nos impede de consertar situações, o orgulho nos impede de perdoar, o orgulho nos impede de pedir ajuda. Quantas vezes, já aconteceu comigo, eu acredito que com vocês também, quantas vezes nós sabemos que estamos errados, nós precisamos consertar uma situação, mas a gente, por causa do orgulho, a gente não vai e faz o que tem que fazer. Por causa da vaidade, por causa do medo de admitir que está errado, da vergonha de admitir que está errado, do constrangimento de admitir que está errado, de que meteu água, de que botou o pé na poça. A gente fala assim, deixa o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura nada. O tempo, ele passa, mas ele não cura. Então, se você tem deixado aí o orgulho dominar as suas relações, você precisa aí rever os seus conceitos, no trabalho, na família, entre amigos. Será que você está mais preocupado em estar certo do que em admitir que você está errado e ser humilde para consertar aí as situações? Tem gente que prefere perder amigos do que perder a razão. Tem gente que prefere perder esposa, do que admitir que está errado. Tem gente que prefere estragar sua vida toda por causa do orgulho e da vaidade. Eu acredito que ficou bem claro, né? E eu oro para que você não seja esse tipo de pessoa. Então, menos eu, mais Deus. E fica aí também uma dica para você. Troque o orgulho pela humildade. Gente, às vezes nós olhamos para os outros e a gente faz juízos de valor, né? Como eu falei antes, às vezes a gente fala assim, o meu chefe, isso e aquilo, e aí o chefe está olhando para nós e falando a mesma coisa. E às vezes a gente faz isso com as pessoas, e tem pessoas que a gente não se sente bem na presença delas, porque a gente acha elas orgulhosas, falastronas, fala barato, né? A gente acha elas vaidosas, a gente acha elas arrogantes. Mas será que as pessoas, quando estão conosco, não pensam a mesma coisa de nós? Pode ser, né? Então, fica a dica aí, troque o orgulho pela humildade, menos eu, mais Deus. Vamos para o último ponto, a chave para o reino. O texto, ele é claro quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus não será dos pobres de espírito, ele já é. O reino dos céus, ele não será um dia lá na glória, na eternidade, junto com o Pai, dos pobres de espírito. Ele já é dos pobres de espírito. Então, se você é pobre de espírito, se você é humilde, se você está vivendo essa virtude na integralidade, você já faz parte do reino de Deus. Amém? Mas eu volto aqui a frisar, pobreza de espírito não é não ter dinheiro nessa terra. Pobreza de espírito não é você ter uma baixa autoestima. Porque às vezes isso é um orgulho disfarçado de falsa humildade. Pobreza de espírito é realmente eu entender que eu dependo do Senhor em todo o momento em que eu dependo das pessoas. Tem certas coisas, gente, que nós somos muito bons. Tem outras que nós somos péssimos. A verdade é essa. Não é? A verdade é essa. Se o pessoal aqui, não é, que ajudou nas obras aqui, que tem ajudado até hoje, pode dizer aí com propriedade, o pastor Fábio ajudou em algumas coisas, ajudei, mas se deixasse tudo na minha mão, saía alguma coisa de jeito, Gilberto? Não saía nada, né? Não saía. Saía alguma coisa, mas de jeito, bem feito, duvido. Porque nós somos bons em algumas coisas e não somos tão bons em outras, e em outras nós somos péssimos. A verdade é essa, não é? Eu estive lá na Bélgica com a família agora nas férias, fomos visitar amigos, e eles nos convidaram para ir para o culto lá na igreja deles, o culto é em francês. Foi uma maravilha, o culto foi uma maravilha. Pergunta, o que eu entendi do culto? 5%. Porque o meu francês é horrível. O português eu ainda consigo alguma coisa, né? No inglês a gente se vira. Agora, o francês, péssimo. Mas até as coisas que nós somos péssimos e que nós somos ruins, dá para melhorar. É só é só dedicar um tempo, é só, botar esforço, é só botar tempo, é só, fazer também por onde. Mas tem coisas que fazem também parte daquilo que é presente na nossa natureza.
Deus nos criou de um jeito. Tem situações que nós vamos adorar estar envolvidos, e tem situações que nós vamos evitar, porque não é a nossa praia. Não é o nosso cup of tea. Não é. E está tudo bem, porque tem gente que Deus criou, que foi feito para essas áreas. E elas vão nos cobrir. Se dependesse de mim, para salvar uma vida, no sentido de eu ter habilidades médicas, ou me sentir confortável num hospital, não é? Como os médicos, os enfermeiros, não é? Se dependesse de mim, estava tramado para lidar com agulhas, com sangue, com soros, com medicamento. Desculpa, mas ia morrer muita gente. Não é? Mas graças a Deus existem pessoas que foram feitas com esse tipo de talento, que Deus criou-as com esse, não é? Com essa fascinação por essa área de atuação. Aí você vai, está lá os médicos, lidando todo dia com isso, estão os enfermeiros, profissionais de saúde, e assim por diante, gente, e assim por diante, tantas situações, não é? Então a chave para o reino é a gente entender onde o Senhor me quer, e na dependência dEle atuar. E não tentar atrapalhar as outras áreas, que nós não somos tão bons. A gente pode tentar ajudar, mas às vezes tem pessoas lá que Deus já colocou, que são melhores que nós, e a gente não tem que ficar com esse negócio, mas eu queria naquela também. Gente, não dá para a gente fazer tudo, não dá para a gente fazer tudo. Então, nos tempos de Jesus, quem entrava no reino não eram os fariseus, os religiosos, eram os publicanos e as prostitutas. No reino de Jesus não eram aqueles que se consideravam ricos, mais importantes, os políticos, aqueles que se achavam superiores aos outros. Não, era a escória da sociedade, eram os abandonados pela sociedade. Esses Jesus disse para os fariseus, para aqueles que eram contrários ao seu ensinamento. Ele falou: vocês pensam que são vocês que vão entrar no reino? Não, os que estão entrando são aqueles que vocês desprezam. Os publicanos, como esse rapaz da parábola, as prostitutas, que não eram nada para esse tipo de pessoa. Então, não foram nem os zelotes, que achavam que estabeleceriam o reino com sangue e com espada, mas sim aqueles que estavam sendo colocados de lado, postos de lado pela sociedade. Esses sabiam que eles eram pobres de espírito, esses sabiam que dependiam do Senhor, esses sabiam que eles não conseguiriam pelos seus próprios méritos. E eles buscavam a misericórdia de Deus, e eles contavam com o favor de Deus. E, de novo, aquele que nos vê no nosso secreto, ele sabe quando nós estamos sendo humildes realmente, ou quando nós estamos só encenando. Deus, Ele tem um modo muito particular de pensar, e para Ele, aqueles que possuem nenhuma importância aos seus próprios olhos, são aqueles que em todo o universo possuem sangue real. Guarde essa frase do Spurgeon. Aqueles que possuem nenhuma importância aos seus próprios olhos são aqueles em todo o universo que possuem sangue real. E somente aqueles que possuem sangue real fazem parte do reino de Deus. Amém? Então, o que de prático nós podemos tirar desse terceiro ponto? Assim como aqueles que entram no reino dos céus nos tempos de Jesus, nós precisamos saber que a chave para esse reino está ao nosso alcance. A chave está ao nosso alcance. Esteve ao alcance das prostitutas, esteve ao alcance dos publicanos e está ao nosso alcance. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se humilhar diante de Deus, a gente precisa ser humilde diante de Deus, a gente precisa saber o nosso lugar diante de Deus. A gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa ser rico, a gente não precisa tentar conquistar o seu favor, a gente não precisa possuir um currículo em que as pessoas olhem e falam: uau! Como aquele pregador: uau, que grande pregador, uau, que grande servo de Deus, uau, ele fez isso, ele fez aquilo outro, ressuscitou 4 mortos, não é? Curou 5 pessoas com câncer, alimentou uma multidão, deu dinheiro aos pobres e acabou com a pobreza lá da África. Não é isso que Deus está procurando, não é currículo. Deus está procurando um coração quebrantado e contrito. É o que a Bíblia nos diz. E Ele não despreza.
Um coração quebrantado e contrito é um coração que Jesus não despreza. Então, clame pela misericórdia dele, ele está aqui, pronto para nos ouvir. Então, a chave para o reino é esse terceiro ponto. E a dica que fica é que a porta do céu é estreita. E aqueles que se consideram grandes aos seus olhos não podem entrar lá. Eu gostaria que você ficasse de pé para nós concluirmos. E eu tenho um desafio para você nessa semana. Hoje nós vimos que a chave para o reino, ela está acessível a todos nós. Ela requer humildade, ela requer dependência, ela requer reconhecimento de quem Deus é. Sem Ele, nós estamos perdidos. Repete comigo: sem Jesus, nós estamos perdidos. O mundo nos ensina a ser fortes, o mundo nos ensina a ser autossuficientes, mas no reino de Deus as coisas funcionam de maneira diferente. Deus nos ensina que a verdadeira força está em depender dEle. O convite de Jesus é para que nós reconheçamos a nossa necessidade de Deus. E eu faço esse convite para você nessa manhã. Reconheça a necessidade que você tem de Deus. Outro convite que eu faço, e até um desafio: abandone o seu orgulho e descubra a alegria verdadeira da total dependência do Senhor. Mas antes de nós orarmos, deixa eu fazer aqui um desafio para você nessa semana. Que comece hoje, amém? Que comecemos hoje. Hoje, quando nós chegarmos em casa, hoje, quando você chegar em casa, tire alguns momentos para refletir. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes acontece o seguinte: a gente vem para o culto, e aí a gente recebe uma palavra, o culto foi abençoado, a gente recebe uma palavra. Enquanto nós estamos, não é, na igreja, nós estamos pensando a respeito do que nós estamos ouvindo, estamos meditando a respeito da Bíblia, estamos, não é, ainda digerindo aquilo que foi falado. Mas depois que o árbitro apita o final do jogo, e depois que o pastor dá a bênção, o que acontece conosco? Nós vamos para as nossas conversas, para as nossas interações, o que é uma bênção, e aí a gente começa a se desligar daquilo que foi falado. E quando a gente vai para casa, já com fome, eu acredito, porque eu já estou, e eu acredito que os irmãos também estejam, a gente já vai, né, talvez fazer o almoço, ou talvez terminar o almoço, ou para um restaurante, e a gente come, e aí mais conversa, e aí mais risada, e aí a gente vai esquecendo aquilo que foi ministrado, e aí o dia vai andando, e quando chega a noite, a gente nem lembra a respeito do que o pregador falou na manhã daquele mesmo dia. Então eu convido você a, quando chegar na sua casa hoje, tirar alguns minutos para refletir sobre o que foi falado hoje. Quais as áreas da sua vida que você está tentando viver de forma autossuficiente? É no dinheiro? É no trabalho? Nos relacionamentos? No casamento? Na criação de filhos? Na luta contra algum vício? Na luta contra algum tipo de pecado? Qual área você precisa ser mais humilde? Qual área você precisa abandonar o orgulho, abandonar a vaidade, a soberba? Qual área você precisa bater no peito como publicano e falar: Senhor, não quero mais isso não, eu quero ser humilde, eu quero depender do Senhor, tem misericórdia de mim. E eu desafio você, não só hoje, mas durante essa semana, fazer isso, todos os dias. E falar assim para o Senhor: nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu viver. Eu entrego a minha família, eu entrego o meu trabalho, eu entrego as minhas finanças. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego os meus dons, eu entrego os meus talentos. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego a minha eternidade. Senhor, nas tuas mãos eu entrego. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver o Senhor transformando a sua vida. Você vai ver o Senhor pegando isso de você, o seu jugo, o seu fardo que é pesado, e Ele vai te devolver algo leve, algo fácil de carregar. E você vai começar a aprender dele, que é manso e humilde de coração. O próprio Senhor Jesus, Ele, no convite que Ele faz a cada um de nós, Ele fala: aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. Jesus era pobre de espírito. E Ele agradou o Pai em tudo.
que eu e você possamos agir da mesma maneira. Senhor, nós oramos, pedindo, Deus, por essa virtude que transforma e que muda a nossa vida. Queremos ser pobres de espírito, Pai, queremos ser humildes diante do Senhor. Não temos problema de autoestima, não oramos para termos problemas financeiros. Nós não oramos, Senhor, para nós sermos miseráveis aqui nessa terra. Nós oramos pedindo humildade. Nós oramos pedindo, Pai, esse caráter que compreende, que depende do Senhor, que não é autossuficiente, que não é humilde, que não é soberbo, que não é vaidoso, que não é arrogante, que não é vaidoso, Pai, que não é orgulhoso, mas é um caráter que é humilde, um caráter que sabe, Deus, estar diante do Senhor e das pessoas, que não se considera mais do que realmente é, que consegue ver as suas falhas, que consegue ver as áreas da sua vida em que não tem a menor condição, Deus, de fazer coisas boas, Pai, de coisas realmente, Deus, que venham a ter sucesso, porque somos todos assim, Pai, um caráter, Pai, que consegue enxergar e ver as suas capacidades, os seus dons, os seus talentos, mas também ver nos outros isso, e saber que não consegue fazer tudo bem. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor coloque essa virtude no coração de cada um de nós, e tira a soberba, Deus, tira o orgulho, Pai, tira, Deus, esse sentimento de superioridade, Pai. Mas eu peço também, Deus, que o Senhor não faça de nós coitadinhos, porque nós não somos coitadinhos, nós somos filhos do Rei, mas que nós pensemos o correto a respeito de nós mesmos, que nós aprendamos com Jesus, que é manso e humilde de coração. Eu oro, Pai, nessa manhã, menos de nós e mais do Senhor. A porta, ela é estreita, e somente aqueles que não se consideram grandes aos seus próprios olhos conseguem entrar no Teu reino, Senhor. Não queremos ser autossuficientes, mas queremos depender do Senhor, Pai, e pedimos, ajuda-nos, Pai, a crescer, caminhando para baixo, para termos raízes profundas e fortes, porque assim seremos inabaláveis, Pai. Eu oro pedindo, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a aceder ao Teu reino, diminuindo e descendo em nós mesmos, Pai, porque o que importa para nós é que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus.